Bem-vindo, explorador da verdade, ao Mysterium X, o canal onde não tememos olhar para as figuras mais enigmáticas e para as histórias mais intrincadas. Hoje nossa expedição nos leva ao coração de uma biografia que se confunde com a própria história recente do Brasil, a de Luiz Inácio Lula da Silva. Como um homem pode emergir da mais árida pobreza, tornar-se a voz de milhões, alcançar o pináculo do poder, ser aclamado mundialmente, depois cair em desgraça, ser aprisionado, taxado como traidor e então, como uma fênix controversa, regada a acordos escusos, além de tramóias internacionais, ressurgir para comandar novamente uma nação que um dia jurou proteger, e mais uma vez deixá-la na lama? Esta é uma pergunta que paira, e nós buscaremos respostas simples, mas sem as nuances, as luzes e a sombra. Se você é um daqueles que anseia por compreender as engrenagens ocultas do sistema, por trás dos grandes eventos de poder e das personalidades que moldaram nosso tempo, já clique no botão de inscrição e ative o sino, pois cada capítulo desta jornada será uma revelação. Nossa tocha está acesa. Vamos começar. Capítulo 1. As raízes do sertão e o despertar na metrópole. Nossa história começa em Caetés, um pequeno distrito de Guaranhuns, no agreste de Pernambuco, em 27 de outubro de 1945. Tente visualizar a paisagem, a terra seca, o sol inclemente, a vida regida pela escassez. Luiz Inácio nasceu em um lar de lavradores pobres, sétimo de 8 filhos de Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira de Melo, a dona Lindu. Uma infância onde a fome não era uma metáfora, mas uma presença constante. Seu pai Aristides partiu para Santos, em São Paulo, em busca de trabalho, quando Lula tinha apenas alguns meses. A família só o reencontraria anos depois. A figura central de sua infância foi Dona Lindu, uma mulher forte, analfabeta, que lutou com todas as suas forças para criar os filhos em meio à mais absoluta adversidade. Imagine a força dessa mulher, a resiliência transmitida no leite materno, na labuta diária. Em 1952, com apenas 7 anos, Lula e parte da família embarcam em uma jornada épica e sofrida. 13 dias em um caminhão pau de arara, rumo a Santos, para se juntar ao pai e tentar uma vida menos árdua. Mas a vida na Baixada Santista e depois na capital paulista, para onde se mudaram em 1956, não foi um conto de fada. Moravam em cômodos apertados, nos fundos dos bares, em condições precárias. Lula começou a trabalhar cedo. Foi engraxate, vendedor de laranjas, auxiliar de tinturaria. Sinta o peso da infância roubada, a necessidade de crescer antes do tempo. Aos 14 anos, um curso de torneiro mecânico no Senai, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, mudaria a sua vida. Era a chance de uma profissão, de um futuro. Começou a trabalhar em metalúrgicas, como a Metalúrgica Independência. Ali, no chão da fábrica, em meio ao barulho ensurdecedor das máquinas e à exploração do trabalho, o jovem Lula começava a ter seus primeiros contatos com o movimento sindical. Embora inicialmente sem grande interesse, a perda da ponta de um dedo mínimo em um acidente de trabalho, um evento que ele mesmo relata como um despertar para as condições dos trabalhadores, começou a acender aí uma chama. O Brasil daquela época era um caldeirão. A industrialização acelerada, as migrações internas, a crescente urbanização e, a partir de 1964, a sombra da ditadura militar, que se abateria sobre o país por mais de 2 décadas. Era nesse cenário de opressão e esperança contida que o jovem Lula dava seus primeiros passos, ainda sem saber o destino que o aguardava. Capítulo 2. A forja do líder. Greves, sindicato e a sombra da ditadura. O final dos anos 60 e início da década de 70 foram cruciais. Em 1968, influenciado por seu irmão mais velho, Frei Chico, já ligado a grupos de esquerda e ao sindicalismo, Lula ingressa no Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Coloca-se no lugar dele, um jovem operário vendo a repressão da ditadura silenciar vozes, prender e torturar. O medo era palpável, mas a indignação também. Em 1972, ele é eleito suplente da diretoria e em 1975 uma virada. É eleito presidente do sindicato com uma votação expressiva. Naquele momento o sindicalismo brasileiro estava amordaçado, atrelado ao Estado, com lideranças muitas vezes peleiras, que não confrontavam os patrões nem o regime. Lula representava uma lufada de renovação e combatividade. Sinta a energia daquele momento. Um novo tipo de líder surgia, um que falava a língua do trabalhador, que conhecia suas dores e seus
seus anseios. Ele reorganizou o sindicato, aproximou-se das bases e então vieram as greves. Em 1978, 1979 e 1980, o ABC paulista, coração da indústria automobilística brasileiro, parou. Greves massivas que desafiavam o poder dos militares e das grandes empresas. Lula, com seu carisma e sua capacidade de comunicação direta, tornou-se o comandante dessas batalhas. Imagine as assembleias gigantescas no estádio de Vila Euclides, em São Bernardo. Centenas de milhares de trabalhadores decidindo os rumos do movimento. Eram imagens que corriam o Brasil e o mundo, mostrando que, mesmo sob a ditadura, a classe trabalhadora tinha força e organização. Claro, a repressão foi brutal. Intervenções no sindicato, prisões. Lula foi preso em 1980, enquadrado na Lei de Segurança Nacional. Ficou detido por 31 dias no DOPS, Departamento de Ordem Política e Social, um dos símbolos da repressão. Essa prisão, ao invés de calá-lo, o catapultou ainda mais como um símbolo nacional da resistência. Ele não era apenas um líder sindical, era a personificação da luta por democracia e justiça social em um país amordaçado. Essa experiência na prisão, o contato com os presos políticos, certamente moldou sua visão de mundo e sua determinação. Esses anos de chumbo e fogo foram a forja de Lula. Ali ele aprendeu sobre negociação, sobre o poder da mobilização popular, sobre os riscos da luta política, mas acima de tudo, sobre a importância da esperança e da persistência, fora como manipular a mente das pessoas. Capítulo 3. A esperança organizada, a gênese do PT e as campanhas presidenciais. Com o processo de abertura política ganhando força no final da década de 70 e início dos anos 80, Lula e outros líderes sindicais, intelectuais, artistas e ativistas de movimentos sociais perceberam que era preciso ir além da luta sindical. Era preciso construir um instrumento político que representasse os anseios dos trabalhadores no cenário nacional. Assim, em 10 de fevereiro de 1980, no Colégio Sion, em São Paulo, é fundado o Partido dos Trabalhadores, o PT. Visualize essa cena, um auditório repleto de gente sonhadora, de diferentes origens, mas unidas por um ideal de transformação. O PT nascia com um discurso ético e forte, criticando a velha política, o fisiologismo e a corrupção. Apresentava como um partido diferente, construído de baixo para cima, com núcleos de base e uma forte identidade popular e de esquerda. Lula era sua estrela maior, sua figura mais emblemática. O partido cresceu rapidamente, elegendo seus primeiros vereadores, prefeitos e deputados. Em 1986, Lula foi eleito o deputado federal mais votado do país, participando da Assembleia Nacional Constituinte, que elaboraria a nova Constituição de 1988, um marco na redemocratização. E então vieram as campanhas presidenciais. A primeira em 1989, a primeira eleição direta para presidente após a ditadura. Lembre-se da efervescência daquele momento, a esperança de um novo Brasil. Lula, com seu discurso inflamado, chegou ao segundo turno com Fernando Collor de Mello. Uma campanha marcada por ataques duros, pela manipulação da mídia e que terminou com a derrota de Lula. Uma derrota sentida, mas que consolidou o PT e Lula como uma força política incontornável. Engraçado, né? A mesma mídia que um dia derrubou o Lula, hoje é a mídia que o defende. Então Lula tentaria novamente em 1994 e 1998, ambas as vezes derrotado por Fernando Henrique Cardoso do PSDB, em um contexto de estabilização econômica com um plano real. Pense na resiliência necessária para enfrentar derrotas sucessivas, para manter a chama da militância acesa, para não desistir do projeto. A cada eleição, o PT aprendia, se rearticulava. Lula gradualmente moderava seu discurso, buscando alianças mais amplas, preparando-se para um novo voo. A imagem do sindicalista radical dava lugar a um político mais pragmático. O Lulinha Paz e Amor era a longa marcha rumo ao poder e a entrada no sistema político e suas engrenagens.